Hello people! Estamos aqui na aula de hoje para falar sobre numbers. Quer saber como falar todos os números aí em inglês? É muito fácil, mas você vai ter que aguardar até o final do vídeo. Então, aguarda aí depois da vinheta. Hello people, let's go then! Vamos lá então para a nossa aula de numbers. E agora você vai saber como falar qualquer número em inglês. Bem, começando, né, sem mais delongas aí, começando pelos números do 1 ao 10, né? Do 1 ao 10, todo mundo sabe como falar, eu acredito, né? A grande maioria já sabe como falar, até em japonês eu lembro, né? Quando eu fazia karatê, ichi, ni, san, chi. Olha, bem, até o 10 é mais tranquilo, né? Temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Legal? Então, até o 10 é tranquilo. Agora eu vou pedir para você uma atenção especial nos números 11 e 12. Esses números são eles que fogem um pouquinho do padrão, porque o restante, todos eles vai seguir um certo padrão. Então, se você lembrar o 11 e o 12, já vai ficar bem mais fácil de você pegar as manhas. Vamos lá. O número 11 é 11. Tá? 11. Só que se você curte aí Stranger Things, bem, você já matou, porque Stranger Things, a personagem principal chama 11, né? Chama 11. Então, por aí você já gravou o 11, né? E 12 é 12, tá? 12. Então, são esses que fogem um pouquinho mais do padrão. Que vamos ver agora os numbers a partir do 13, tá? Então, a partir do 13 até o 19, eles seguem um padrão. Por quê? Porque eles têm o teen, a palavra teen no final. Então, temos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, temos todos os números terminando com teen. Legal? Por isso que, né, uma forma de você lembrar aí é que teen em inglês é adolescente, né? E não é à toa, né? É teen ou teenager, né? Então, por que teenager, né? É justamente isso, né? Age quer dizer época, época. Então, na época em que você tem, ou a pessoa tem, a idade que está nos teens, né? Nos anos teens, que vai do 13 aos 19, tá? Então, quer dizer, a palavra adolescente no inglês, ela teve origem dos números. Então, o que acontece? Para você lembrar, então, dos numbers do 13 até o 19, é só você lembrar disso. Teenager, a idade, a época da adolescência, né? Mas os adolescentes podem ser chamados apenas de teen mesmo, ou teenagers, tá? Legal? Bem, então, por aí você já sabe que temos um padrão, do 13 até o 19. Legal? Vamos pro 20. 20 é 20. Então, é legal porque o que acontece? Eu posso afirmar para você com 99% de certeza que você vai entrar nessa época e não vai sair mais. É que nem o ENTA aqui no Brasil, né? A gente fala, eita, chegou na época do ENTA, né? Que é o 40, 50, 70, né? Então, no inglês, essa época começa antes, começa nos 20, começa no T, tá? Então, final TY, tá? Então, o que acontece? A partir do 20 é a época do T, e por isso que eu falei pra você que com 99% de certeza você vai entrar no T e não vai sair. Por quê? Porque vai até 99, tá? Então, eu provavelmente, do jeito que eu tô indo, fatalmente não vou chegar mesmo. Mas enfim, não vou passar da época do T, não vou chegar no próximo passo, que é 100, que eu já conto daqui a pouco. Então, vamos lá. Então temos 20, temos 30, temos 40, temos 50, temos 60, temos 70, temos 80 e 90, tá? Então o que acontece? Diferente, ó. Perceba o final, que é o T em vez do teen, tá? Então, 18, 18, 80, 80, tá? Ou no inglês americano, também tem o costume de se pronunciar esse TY no final com som de R. Então eu falo, por exemplo, 30 ou 40, tá bom?
ou 60, ou 70, ou 80, tá? Então, se bem que alguns é mais fácil falar ti mesmo e não tem uma forma correta, né? Essa questão de sotaque, de pronúncia não, mas de sotaque, na diferença de sotaques eu não posso definir, então eu tenho que falar 40 ao invés de falar 40, por exemplo. Não tem essa questão de o que é certo e o que é errado. São sotaques diferentes, accents, tá? São accents diferentes, diferença do accent britânico para o accent americano, tá? Mas ambos estão corretos. Então você pode adotar a forma que você achar melhor ou a forma que a sua situação existe. Na sua empresa fala-se mais inglês americano, você vai usar mais o inglês americano, que você vai ser mais facilmente entendido. Se sua empresa fala mais inglês britânico, você vai partir o seu sotaque mais para o britânico, apenas uma questão de facilitar o entendimento, não que esteja certo ou errado. Legal? Beleza? Agora, por exemplo, se você quiser falar 55, é só unir os dois números, 50 e 5. 55. Quero falar 99. 99. Tá? Então, o que acontece? É só você seguir esse padrão juntando os números, tá? Os números, então, da casa acima dos 20 com os números menores que 10, que você vai formar os números. Então, 20, 21, né? 21, 22, 22, 23, 23, até 29. E 99 também, 99. Legal? Até 99, beleza? Tranquilo? Então, lembrando, do 13 até o 19, TIM. Do 20 até o 90, TI. Legal? Bem, então já temos um padrãozinho aí para ficar fácil. Vamos partir para o 100. Chegamos no 100, que é 100. Agora, adivinha só. Quanto que é 200? É 200. Muito fácil. Agora quero ver se você é realmente inteligente. Quanto que é 900? 900. Bem, é muito fácil, muito fácil. Não precisa ser muito inteligente, nem pouco, nem nada. É muito fácil os números no inglês. Muito fácil, tá bom? A partir do momento que você conhece esses padrões, fica muito fácil. Então, também para você fazer os números maiores, né, os números quebrados, é só você falar um número depois do outro. Então, por exemplo, vou pegar esse exemplo aqui que eu separei para vocês. 157. 157, tá? 100, que é 100, 50, que é 50, e 7, que é 7. Tá bom? Sem segredos, tá? Agora vamos passar para 1000, tá? 1000 aqui já é 1000, tá? Então, 100, 100, 1000, 1000, tá? E o interessante é que a gente não usa no plural. Por exemplo, a gente fala em português 900, mas em inglês continua sendo 100, tá? 900, tá? E 1000 também, tá? 1000 também vai ser 1000, sempre no singular. A gente não vai falar no plural. Por exemplo, 10, no português também não, né? A gente não fala 10 mil, a gente fala 10 mil. Então isso já na casa dos milhares, aí já é igual aí no português e no inglês. Então a gente fala 1000 para falar de 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 10,000, 10,000 e até 900 mil. Como que a gente vai falar 900 mil? Igual no português, ó. A gente fala primeiro o número 900, 900, e depois o 1000, 900,000, 900 mil, tá? 999 mil, 999,000, tá? Então, até aí tranquilo, tá? Agora, você tá vendo que os números, eles são sequenciais, eles vêm um número depois do outro. Mas no português, às vezes nós falamos né? 157, por exemplo, né? No inglês, não. A gente não tem essa necessidade. Quando que a gente pode utilizar o que em inglês é and? Qual que é a minha dica? Você pode, mas não é uma obrigatoriedade, porque eles normalmente vão usar sem o and, mesmo seguindo esse passo que eu vou explicar para vocês aqui. Mas o que acontece? Eu recomendo você usar o and
quando tem um zero no meio do número. Então vamos para o exemplo do número 1057, tá? 1057 eu posso falar de duas formas em inglês. Eu posso falar 1057, vai estar corretíssimo, tá? Ou eu posso falar 1057, tá? Que também vai estar correto. As duas formas são aceitas, mas o que acontece? Quando tem essa pausa, entendeu? Quando tem um zero no meio do número que vai dar essa pausa, então eu recomendo que você use o and. Não é obrigatório, tá? Mas eu recomendo porque vai ficar mais claro para a pessoa que vai estar escutando. E é uma forma mais comum. Quando tem essa pausa, se usa o and, tá bom? Bem, e falando aí de anos, né? Aproveitando que a gente está falando da casa de milhares, e vamos falar de anos então. Porque anos em inglês nós temos duas formas de falar. Nós podemos falar por extenso, ou nós podemos falar quebrando em dezenas, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que é. Então, por exemplo, o ano que nós estamos agora, né? 2024. Então eu vou falar, quanto que é 2000? 2000. 2024, tá? 2024. Ou poderia falar 2024. Mas aí em anos, eles nunca falam assim. Nunca usam and. Tá? Então eu tô falando para vocês usarem o and em situações que está falando de um número de pessoas, um valor, né, em monetário e tal, você usa o and. Mas quando a gente está falando de datas, aí nunca é usado o and, tá bom? Então, para falar, vai falar 2024, certo? Só que no inglês, se fosse falar o número inteiro mesmo, ficaria muito grande. Você já deve ter percebido que no inglês eles abreviam tudo que podem, né? Então, vamos falar dos anos 90, né? Se eu fosse falar, por exemplo, o ano 1997, né? Por extenso, eu teria que falar 1997. 1997, certo? Só o que acontece, muito comprido, né? Então, para simplificar, não sei quem inventou, tá? Mas é o que é usado, tá? Usa-se os números quebrados de 2 em 2, tá? Então, por exemplo, 1997, eu vou falar 19, que é o primeiro conjunto de dois números, e o último conjunto de dois, 97, tá? Vou falar 1951, 1951. 1951. Eu vou falar 1873, 1873, tá? Então, quer dizer, atualmente, eu ainda vejo, né, falando-se das duas formas, ou 2024 ou 2024. Eu ainda vejo usando das duas formas. Mas perceba que quando chegar em 2100, aí vai ter que falar 2101. Não, esquece. Só vai falar de 2 em 2. Então, quando for números dos anos, né, 1900 para trás, você vai perceber, e eu também recomendo que você fale sempre de 2 em 2, porque a partir do número 100, né, do milhar mais o 100, para 1100, já fica mais complexo de falar, já fica mais demorado, né? Nem mais complexo, mas mais demorado. Então, falando-se de datas, quando tem esse zero no meio, ainda não tem que falar 100, a casa do 100, então ainda fica rápido de falar das duas formas, né? 2024 ou 2024, tá? Mas quando a gente fala de anos do século passado, né, a partir do século passado até os outros, a gente sempre vai falar os anos de 2 em 2. Legal? Bem, olha, se você tá gostando até agora, já vale o like. Dá o like aí, né? Se você já tá gostando, dá o like no vídeo, mas espera até o final, porque agora tem uma parte muito importante. Então, na verdade, uma das partes mais importantes do inglês vem agora. Então, não sai do vídeo ainda. Espera aí até o final, que você não vai se arrepender, tá? Porque o que acontece? A parte mais importante do inglês... bem, antes, retomando, eu esqueci de contar para vocês, além do 1000, né? Além do 1000, porque eu vou ensinar você a falar até 999 trilhões aqui, né? Então vamos lá. Então temos ainda milhões é million, tá? Bilhões é billion, tá? Bilhão é billion, milhão é million e trilhão é trillion, tá bom? Que nem aquele perfume tem 1 million, né? O perfume conhecido aí, 1 million, tá? Então, o que acontece?
Não tem muito segredo. 2 milhões? 2 millions. Aí já vai para o plural, tá? Milhões igual no português, já vai para o plural, né? 10 bilhões, 10 billions, tá? 999 trilhões. Pessoal, tranquilo, primeiro eu falo o número 900, né? 999 trillions. Tranquilaço, tranquilaço, tá? Bem, então, tendo falado dessa parte, vamos voltar agora pro que eu ia falar para você, que são os números ordinais, tá? São os números ordinais. Então, temos aqui, você vai ver na tela, minha editora vai estar colocando para você na tela. Então, temos aqui o padrão, né? Qual que é a diferença nos números ordinais no inglês? É sempre os primeiros 3 números, tá? Então, eu tenho o primeiro, né? First, tá? Segundo, second. E terceiro, third, tá? Então, primeiro, first. Segundo, second. Terceiro, third. A partir do quarto, tirando o quinto que muda um pouquinho, mas a partir do quarto, todos eles, aliás, até o quinto vai terminar com TH, né? Então você vai colocar um TH no fim, só no quinto ou no 50º que vai mudar um pouquinho, tá? Que eu vou mostrar aí pra vocês, né? Então eu vou colocar o número, por exemplo, a partir do quarto vai ser for e o TH, fourth, né? Tanto que tem a brincadeira aí do dia de Star Wars que falam May the Fourth be with you, né? The fourth seria o quarto, né? Então, o may, né, seria uma brincadeira com o verbo poder, né? Que ou eu desejo que a força esteja com você, né? Então, tem essa brincadeira com 4 de maio. Então, por isso 4 de maio é o dia de Star Wars, porque é o May the 4th, né? Ou the 4th of the May, né? O 4º de maio, tá? Então, por aí você já viu a importância, você já deve ter percebido a importância dos números ordinais no inglês, porque quando eu vou falar de datas, né? Quando eu vou falar de dias, na verdade, eu sempre uso ordinais. Diferente daqui no português, né? Porque nós temos números cardinais, que seria 1, 2, 3, esses números que eu estou ensinando para você até agora, até 999 trilhões. E tem os números ordinais, que são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, certo? Então, no inglês, a gente fala números ordinais para todos os dias do mês. Diferente que aqui no português, que a gente fala só 1º de maio, né? 2º de maio, 3º de maio. A partir do terceiro a gente não fala mais, né? A gente já fala 4, 5, né? Na verdade a gente costuma mais só usar o primeiro, né? 1º de maio, depois 2 de maio, 3 de maio, né? No inglês não. É primeiro até 31º, tá? A gente usa primeiro até 31º, usando números ordinais. A gente fala 31 de maio no português. Em inglês nós vamos falar 31º de maio, tá? Então, vamos lá para os exemplos aqui que eu separei para você. Então, temos aqui o fourth, né, que seria o quarto, fifth, que seria o quinto, sixth, que seria o sexto. Então, sempre com o TH, que é o som que a gente, né, no português, a gente tem que aprender. Não usamos no português som, que é a língua no mesmo dente, assim, ó, né? Igual fourth, tá? Então, a gente emula, às vezes, com a letra F aqui no Brasil, fourth, mas não é o correto, né? Não é o correto emular com a letra F, emular, né? Fingir que é o TH. Não, o TH, ele é pronunciado com a língua no meio dos dentes, tá? Então, sixth, seventh, eighth, tá? Então, quando termina com T, esse T já emenda no TH, né? Eighth, fifth, tá? Fourth, tá? Então, quando termina com T, já emenda, tá? É o caso do eighth. A gente não fala eightieth. Eightieth, no caso, vai ser 80º, tá bom? Bem, então, o que acontece? A partir do 20, a partir do 20 vai ser 20th. Então é só acrescentar o TH na frente, lembra? Só o 5, que é o que nem eu falei. Depois do 50, eu vou colocar um exemplo para você ver como que vai ficar, tá? Mas o que acontece? A partir do quarto, é só colocar o TH. Legal? Isso vai do quarto até o 90º, aliás, até o 19º,
tá? Até o 19º vai ser 19th, tá? 19th, então 19 é 19. 19th, 19º, certo? 20th, vai continuar só colocando o TH no final, tá? E aí o que acontece? Quando que vai mudar o padrão? Quando chegar no 21, por exemplo, como que eu vou falar 21? Eu vou falar 21st. Quanto que eu vou falar o 22? 22nd. Como que eu vou falar o 23? 23rd. Então, o que acontece? Vou colocar aqui, ó, a gente vai lembrar agora lá da primeira série do prezinho, quando a gente aprendia os números com centenas, dezenas e unidades. Mas para mim, esse é um jeito mais prático. É um jeito mais prático de explicar para você como que funcionam os ordinais no inglês. Porque o que acontece? Centena, dezena e unidade. Vou dar um exemplo. Ó. Vamos pegar o número 155, tá? E eu vou falar ele de forma ordinal. Eu quero falar, deixa eu pensar em inglês. Eu quero falar o número centuagésimo, quinquagésimo-quinto. Até para mim, que sou professor de português, ainda é difícil de falar alguns números na forma ordinal, né? Tem alguns provavelmente que eu não vou lembrar. Mas no inglês não tem como errar. Por quê? Porque se você sabe os números ordinais, fatalmente você vai acertar aqui. Por quê? Olha, atenção, coluna da centena. Então, eu quero falar 155 de forma ordinal no inglês, tá? Então, atenção, coluna da centena é 100, né? Não é 155? Então, 100, como que eu falo? 100. A coluna da dezena é 50, não é? 50, normal. Eu só vou mudar na coluna da unidade. Então, 155th. 155th. Tá? Então, centésimo, quinquagésimo, quinto. Muito mais fácil falar em inglês, hein? Muito mais fácil. Ó, outro exemplo. Aqui, 977. Como que eu vou falar no português? Não sei. Não sei como falar no português. Mas no inglês eu sei. Porque no inglês é muito mais fácil. Olha só. 900, coluna da centena. 900, tá? 70, que é a coluna da dezena, 7th. Eu só vou colocar o ordinal na unidade. Só na unidade final. E isso vai valer até a ordem que você quiser. Se eu for falar o número que se classificou em 10.001, em inglês é muito fácil. É só falar 10,000 first. Certo? Então, o número 10.001 é 10,000 first, tá? Então, em vez de eu falar 10,001, eu vou falar 10,000 first, tá? É muito fácil, tá? Então, isso vai servir para qualquer número que você quiser. Ó, se eu pensar, por exemplo, 32, é a mesma coisa, eu só vou falar lá na unidade, tá? 32nd. Tá? 43, 43rd. E agora eu vou mostrar para você como que fica o quinquagésimo. Quinquagésimo, ele termina com IE, tá? 50th, tá? Ele termina com IE, tá? Quando eu falo quinquagésimo, tá? Mas se eu for falar 51º, já volta a regra anterior, tá? 51º eu vou falar 51st, tá bom? Então, quer dizer, primeiro, segundo e terceiro sempre vai ser first, second e third. E isso na data, como que eu vou colocar? Eu vou colocar sempre os dois últimos números dessa ordem. Ou eu vou colocar ST quando for first, ou eu vou colocar ND quando for second, ou eu vou colocar RD quando for third, ou para todo o resto TH. Então a maioria dos números vai ser TH, né? Então aqui, por exemplo, estou gravando esse vídeo em 3 de novembro, né? 3 de novembro eu vou falar então, no inglês eu sempre coloco o mês, em inglês americano, eu sempre coloco o mês primeiro, November 3rd, 2024. November 3rd, 2024. Se fosse, por exemplo, 20º de novembro, seria November 20th. Se fosse 30º, November 30th, tá? Se fosse 21º, November 21st. Legal? Deu para entender o padrãozinho aí? Então,
Os números redondos, né, 20, 30, 40, 50, ele só colocar TH no final. E se for já quebrado, 21, 22, o número da dezena vai ser igual ao número ordinal, 20, 30, 40, 50, e só vai mudar a unidade. Por exemplo, 99º, 99th. 99th. Legal? Bem, lembrando que essa ordem aí do mês primeiro e do dia depois, essa ordem vale para o inglês americano, que é o mais comum. Mas no britânico é igualzinho no português, tá? É igualzinho a ordem, né? A gente fala o dia primeiro e fala depois o mês, depois o ano. Então, vai falar, por exemplo, 3rd November 2024. Continuando com o ordinal. Vai continuar o ordinal, mas ao invés de ser o mês primeiro e o dia depois, vai ser primeiro o igual no português. Vai ser o primeiro dia, depois o mês, depois o ano. Lembrando que os dias vão ser ordinais sempre. Sempre na ordem. Por isso que chama número ordinal. É na ordem, primeiro, segundo, terceiro, assim por diante. Legal? Deu para entender aí os números no inglês? Então, eu fico grato aí de ter ensinado, ó. Quem estudou direitinho já sabe falar até 999 trilhões. Quero que você treine aí na sua casa, hein? 999 trillions. Ó, que bonito. Você vai falar para todo mundo, olha, eu já sei falar até o número 999 trilhões. É espetacular. Quando eu dava aula para os meus alunos na faculdade, eles adoravam, porque todos falavam até 999 trilhões, porque é muito fácil e você também vai poder depois dessa aula, tá bom? E outra coisa que você pode depois dessa aula também é comentar o que você achar interessante, o que você achou interessante nessa aula, o que você acha que pode, o que você tem dúvida, comenta aí algum número que você tenha dúvida de como falar ou de como escrever. Se você queria alguma informação adicional, posso fazer um outro vídeo depois para falar alguma coisa que você queira, tá bom? E também já compartilha com quem você quiser. Você quer mostrar para todo mundo como fala os números até 999 trilhões em inglês? E muito fácil, um vídeo aí, né? Em menos de uma aula de 45 minutos, que é uma aula normal de escola, você já vai saber aí como contar até 999 trilhões, fora os números ordinais que você já aprendeu aqui de lambuja, certo? Bem, e também, se eu posso pedir uma coisa para você, né? Eu peço que você, se você tiver realmente interesse em se desenvolver no inglês, que você vá lá no curso Inglês com a Gringa da Alessio Alvino, que é um curso completo que tem inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado, tem alguns bônus como inglês para viagens. E aí o que acontece? Se você comprar pelo meu link que está aqui na descrição, e é muito barato, olha, parcelas de menos de R$30 por mês, daí qualquer um pode fazer uma parcelinha desse tamanho, menos de R$30 por mês, você vai desenvolver o seu inglês e ainda vai ter o meu bônus, que é o suporte gratuito para você pelo WhatsApp, onde eu posso tirar qualquer dúvida que você tiver, você vai me mandar a dúvida, a gente vai trocar uma ideia sobre ela, vou resolver para você, vou te passar as principais ocasiões em qual palavra é usada, quando usar e tal, e esses cruzamentos entre o português e o inglês, né? Tá? Então você pode tirar dúvida comigo, mas também tem a turma da Alessio, tá? Que você vai poder tirar dúvidas com a turma dela também, ela também tem o suporte do curso, tá? Então você fica à vontade para tirar dúvida comigo ou com a turma dela, tá bom? Então, agradeço muito pela atenção e te vejo aí no próximo vídeo, aí não deixe de curtir aí, tocar nas notificações aí para você receber todos os meus vídeos, tá bom? Um abraço, see ya!